Boa noite, locadores. Locadores e locadoras de todo o Brasil. Muito boa noite, boa noite. Boa noite, construtor. Boa noite, Diegão, já tá aqui na área. Boa noite. Senhor Elarde, da Conte Comigo. Boa noite, Tec Forte Locadora. Vamos entrando e já enviando. Raquel, muito boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Gabriel Bueno. Boa noite, Daniel Pacheco. Muito boa noite. Boa noite a Vizil Rental, sempre aqui presente. Muito boa noite, seu Elarde, representando aqui a Conte Comigo Locadora. Pessoal, a Carol, Anderson, Elert Technic, é isso aí, Vizil Rental aí na área. Vamos lá, como eu sempre faço. Boa noite, Raquel. Boa noite, Cabral, Enilma. Muito obrigado pelo prestígio. Amigos locadores fantásticos aí, parceiros, entrem aí. E como eu sempre faço, dedinho no coração e já aperta esse aviãozinho, esse triângulo que tem aí embaixo. Aperta ele e convida pelo menos 5 locadores que você conhece que devem participar dessa live para conhecer um pouco sobre a... Boa noite, Enilma, querida. Grande abraço, sucesso aí vendo, hein? Eu vi um brinde que você ganhou aí e eu vou querer compartilhar desse brinde, hein? Boa noite, Fernando. O Fernando tá aí nas feiras nos representando hoje. Boa noite, Fogaça. Então, manda aí o seu aviãozinho, convida pelo menos 5 locadores. Já vou pedir aqui já pro Francisco e o Diego aqui me mandarem, já vou estar chamando eles aqui para a gente iniciar essa live poderosíssima aqui para falar sobre a parte financeira da locadora, que muitas pessoas entendem como algo chato, né? Algo que é complexo, mas de extrema necessidade para o sucesso da sua locadora. Boa noite, pessoal da Sun Sistemas, Oba Obra, né? Então, boa noite. Convide aí, pelo menos, Rodrigo, vai aí convidando pelo menos 5 locadores aí para participar dessa live. Já vou chamar aqui os nossos convidados, né? Hoje teremos a live aí com o Diego e com o Francisco. Pessoas, tanto o Diego quanto o Francisco, têm auxiliado inúmeros locadores com as suas mentorias, né? Auxiliado também com o processo de consultoria, né? De mentoria. Então, pessoas aqui que onde tem passado, tem levado transformação, né? Normalmente eu cruzo muito o Francisco aqui, é um grande amigo, um grande parceiro, e a gente se cruza muito nas locadoras aqui em São Paulo. Então vamos lá, vamos chamar eles aqui. Diego. Aqui, amigo, para mim te achar. Francisco. Tarde, chique aí, turma. Tarde, chique, Diegão. Chique demais. Legal. Vamos que vamos. Mais uma, Rodrigo. Vamos que... Mais uma aqui hoje. Eu prontamente, você viu aí a propaganda, falou, ai, cadê a Adriana? Calma aí, que eu já te explico. Aí, deixa eu convidar o Francisco aqui. Não estou conseguindo chamar o Francisco. Já que ele conecta aí. Vamos tentando de novo. Ele já está aqui, já estou vendo que o Francisco está aqui já. Se você já tiver pergunta aí, enquanto eu estou chamando o Francisco aqui, vai aí já anotando a sua pergunta, o que você gostaria de ouvir dessas feras aqui. Aê, Francisco! Muito boa noite. Ouvindo bem aí? Tá entrando. Boa noite. Estão ouvindo? Boa noite, companheiro. A gente não te vê. Não está me vendo? Agora sim. Agora foi? Tá carregando aí.
Como é que tá a internet aí? Tá ruim? Você acha que eu vou Pronto. tentar aqui perguntar pra você? Foi? Eu acho que tá ok, Francisco. Tá bom. Olha lá, a Lazitotti aqui está dizendo não tem locadora. 200k mais. Tem 200 mil reais aqui, já está pensando em investir em uma locadora. Olha que legal aqui, ó. O pessoal já colocando algumas interações aqui. E aí, ó, você já mandar, eu quero já dizer aqui, né, para deixar a bola para essas duas feiras aqui, você mandarem as suas perguntas, vou ficar aqui intermediando esse bate-papo. Como eu já disse aqui, tanto o Diego quanto o Francisco tem uma bagagem imensa e tem uma história, um legado aí deixado, passando, onde as locadoras que eles têm passado, tanto na mentoria quanto no processo da consultoria financeira, tem auxiliado, né, administrativa e ajudando demais os locadores. E eles vão bater um papo aqui, tirar dúvidas, falar sobre linha de crédito, né? Pronamp está aí sendo oferecido, né? Tantas coisas aí estão surgindo de possibilidades para os locadores. E nós vamos ouvir aqui dessas duas feras o que eles esperam do mercado, o que eles estão vendo aí para frente, quais as previsões, o que pode ser feito para potenciar a vida financeira e da sua locadora, tá? A Adriana não está aqui, né? Para quem é do Sul sabe que teve um vendaval ali, um tufão, um tornado, não sei o que foi que aconteceu, e ela tinha uma reunião muito importante, uma reunião internacional, e essa reunião teve que ser adiada justamente por esse problema, e por isso eu estou aqui hoje substituindo a Adriana, tá? E eu, sem mais delongas, já quero passar a bola aqui pro Diegão e pro Francisco, para eles falarem aí, já para começar a live se apresentando e falando já do que espera dos próximos meses e para o próximo ano aí para o segmento da locação. Francisco, quer Vai tomar a lá, frente? Diego. Vou eu, beleza. Galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos novamente. Mais uma live aí com o Poder da Ação, mais uma live aqui da Turma dos Locadores. Novamente a gente tenta mandar um papo bem de leve, bem descontraído, porque não é enfiando nada na garganta dos outros que a gente vai conseguir compartilhar o conhecimento, né? Então, a gente cresce ensinando e aprende quando está atento. Uma coisa que eu estava conversando com o Francisco, que eu queria deixar bem claro para todo mundo, vocês vão compreender o que eu quero dizer. Às vezes a cabeça da gente quer uma fórmula pronta. Cara, eu quero o segredo do Pronamp, eu quero o segredo do fluxo de caixa. Muitas vezes a gente está buscando isso. E aí a gente chega, putz, eu vou assistir aquela live porque vai sair isso. Cara, às vezes vai sair coisa até muito melhor. Só que não vai sair a fórmula pronta. Né? A gente estava discutindo que cada um tem uma estrutura, cada um tem uma cultura, cada um está numa região, cada um tem um tipo de negócio. Existem infinitos tipos de negócio dentro da locação de equipamentos. Então, a gente queria ponderar isso, porque assim, a gente não vai trazer regrinha pronta. A gente vai trazer alguns conceitos e a gente vai trazer ideias. Expliquei direitinho, Francisco? Complementa aí para nós. É isso aí, Diego. Como eu falei para você, filosofar de forma objetiva, né? Quando a gente encontra aí várias cabeças, né, a gente consegue avançar. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer aí pelo convite, né? Ao Fernando, ao Rodrigo, ao Diego, toda essa galera que tem feito um trabalho, eu tenho acompanhado desde 2019, né? Que vocês têm feito pelo mercado rental. Eu estou aqui hoje em Jaraguá do Sul. Viemos aqui visitar um dos fornecedores, a CSM, a convite deles, juntamente com a Alfa Máquinas. E a Nilmo Cabral estenderam o convite a mim. Agradecê-los também, estão aí assistindo. Tudo que a gente tem realizado um trabalho lá, desenvolvido, né? Então a ideia é como o Diego falou, né? Não existe uma fórmula, né? O que existe é a vontade de realizar. Eu acho que quando a gente tem vontade de realizar e a gente usa instrumentos para caminhar, né? Pelo menos para dar um norte, acho que metade, 80% do caminho já foi feito. Aí é dia a dia, meter a mão na massa e a gente sabe que os locadores sabem fazer.
Show de bola. É, Rodrigão, dá uma pontuada aí pra gente. Você acha que a gente explica, deixa isso claro, de que cada um tem uma realidade, que não dá para ter fórmula pronta? Sim, sim. É bem interessante, né? Entender, e uma das coisas, eu posso falar, o trabalho do Francisco eu acabo acompanhando um pouquinho mais de perto. O Diego já tem uma grande intimidade, a equipe dele tem participado, tem evoluído de muitas coisas que eu tenho visto, tenho colocado. Mas o que eu tenho visto, o Francisco, ele tem trabalhado bastante com locadores que estão iniciando a sua jornada. E o que é legal, iniciar com sucesso, começar certo. Muita gente fecha porque começa sozinho, sem informação. E eu gosto muito de um ditado dos nômades do Egito, que eles falam o seguinte, que sozinho eu posso até andar mais rápido, posso até abrir uma locadora, pá, bate pronto, vou lá, compro as coisas e começo, abro a porta e começo. Mas acompanhado, eu vou muito mais longe. E eu tenho visto isso com a história, com o legado que esses caras têm deixado, levando conhecimento, aprimoramento e referência, capacitação para que esse mercado aconteça, né? E aí, eu já queria aproveitar uma pergunta que teve aqui para colocar isso daqui para vocês, para de repente ver se abre o leque aí já, que talvez seja, eu acredito que grande parte dos que nos assistem, tem grandes locadores aqui, mas tem gente que está querendo começar como o Lazilotti, ele colocou aqui, né? Ele não é locador, está aqui assistindo, então seja muito bem-vindo. O mercado rental é para você. E ele coloca uma pergunta aqui, Diego e Francisco, gostaria que os dois colocassem aí isso. 200 mil reais mais um carro, dá para iniciar uma locadora? É comigo? Cara, deixa eu começar nessa, Tá, vai lá, Francisco. vai lá. Vai lá, Diego, vai lá, contigo. Vai lá. Simbora. Cara, você tá começando até bem demais, se você for comparar com muita gente. Então, tem gente que começa com o banco no negativo e consegue desenrolar. O Fernando já deu exemplo aqui pra gente, que tem gente grande hoje no mercado que começou com zero. Então, a gente usa a estrutura da sublocação, e aí é uma coisa muito de personalidade, porque você começar lá no subsolo do negócio, você tem muito degrau para subir, né? Você tem uma caminhada ali, você tem que fazer um exercício bom aí nas canelinhas. Cara, mas não tem esse de não dá para começar, tá? Então, você tem um caminho bom para trilhar, você já está numa média muito boa. E assim, eu acompanho gente que começa a locadora com 10 mil, com 80 mil. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Já deu certo, já começou. Tá? Segue o baile. Vamos que vamos. Mas lembra do Legal. que o Rodrigo acabou de falar. Sozinho é bem possível. Puta, eu não queria falar desse jeito, mas deixa eu arrumar outro jeito de falar. Sozinho você vai correr mais riscos, tá? Então, pensa direitinho, porque a gente fazendo planejamento sozinho, velho, a gente deixa muita coisa passar. Então, arruma um acompanhante aí, no bom sentido. Tem o Francisco, tem o Rodrigo, tem o Diego, tem gente para acompanhar. Não vai sozinho nessa empreitada, porque é boa. Puta, nós estamos falando de um negócio muito bom. Olha só, para estender mais um pouquinho de como o negócio é bom. Eu tô reparando na cobertura do evento lá da Concrete Show, que tá o Fernando, tá uma puta galera lá. Galera, a locação tá dominando. Locação tá fervendo em todos os eventos. É nós. Entra logo, pega esses 200 mil, esses 80 mil. Não compra nada agora. Arruma uma pessoa para te orientar, para te acompanhar. E aí sim você senta o muque. Falei. Fala aí, Franciscão. Dá para começar aí? O que você acha? Perfeito, Diego foi claro e objetivo. Também nessa jornada aí, conheço histórias fascinantes, né, de locadores que realmente começaram do negativo, né? Mas tiveram o desejo, né, e a vontade de realizar. Claro que é mais difícil, né? Você precisa, né, ter
essa convicção, não desistir. Vai ter muitos momentos que a pessoa vai falar, puxa, cara, eu vou desistir, não é isso aqui. Além de essa consultoria, né, que eu dou hoje, venho de uma experiência de 15 anos de mercado, né, como eu pude trabalhar nos maiores bancos do Brasil, então não só no segmento de locadora, mas eu vi também em outros mercados, né, pessoas começarem do negativo, começaram do zero. É a força do brasileiro, a criatividade que ele coloca, né, em foco. Mas é isso, o Diego foi claro aí e sucinto no que ele falou. Dá para começar e está começando muito bem. Aí é só planejar, entender as fases, né, do negócio. Eu costumo falar para os locadores hoje, olha, chegou nessa fase, viva ela, mas já pensa na próxima, né? Já vamos começar a programar a próxima, né? Qual que vai ser a próxima agora? Sair do operacional e mais para o estratégico. Enfim, a gente tem quebrado a cabeça nesse sentido. Temos aprendido muito. Legal. E aí, para dar uma linha aí para vocês darem sequência nisso daí, o que é necessário aí que talvez os locadores tenham começado, ou que já estão atuando e tendo problemas financeiros, né? Por não ter prestado atenção, né? Não ter iniciado da maneira correta. Legal. Cara, Olha só, Rodrigo, posso nessa, né, Diego? Só para deixar uma coisa aqui que é importante essa pergunta e complementando, né? Eu acho assim, que eu percebo, né? E é onde a gente inicia o nosso processo, né? Primeira coisa, uma coisa simples, tá? Todo mundo sabe, mas pouco executam, né? Que é separar a vida pessoal da vida empresarial. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu diria assim que isso aí você já alcançou o nível de profissional. Eu estou falando aqui de uma forma exagerada, mas é porque isso vai fazer toda a diferença no dia a dia do seu negócio e na sua mentalidade também, né? A partir daí, conhecer os números, né? Obviamente, como o Diego falou, é um mercado que está bombando, é um mercado que está crescendo. Eu sou muito otimista, né, com relação ao que tem por vir. Eu acho que ainda é um bebê esse mercado ainda. Em termos de, se a gente olhar para o mercado americano, por exemplo, né, que eu converso muito, até feira, indico, né, que a galera vá, né, cara, nessas feiras para aprender. Mas falando de Brasil, um país continental como o nosso, a gente tem o marco civil do saneamento, né? A gente tem aí grandes estruturas para ser realizadas no Brasil. Então, enfim, é um mercado muito grande, é importante olhar para o mercado, mas é importante também fazer o dever de casa, né, cara? Olhar para dentro, se preparar, né? Entender os números, entender os custos fixos, entender os custos variáveis, né, do seu negócio, entender a própria gestão de capital de giro, que a gente vai falar um pouquinho aqui. O grande desafio é esse. Mas a primeira dica, separe sua vida pessoal da sua vida da empresa. Põe um salário para você, né, analise o seu custo de vida e siga, cara. Acho que é um caminho grande, é um primeiro passo para você conseguir o sucesso. E aí, Digão, complementa? cara, muito pouco. Muito pouco. O Francisco tem uma comunicação fácil também da gente entender, né? Então, eu não tenho muito o que falar, mas o ponto de atenção da sua pergunta é: o cara ele começa a ganhar dinheiro, num dado momento ele se perde. E ele não se perde porque ele tá cheio de patrimônio. Ele se perde porque ele descontrolou o fluxo de caixa. Eu estava até pegando folha de papel aqui para tentar desenhar um gráfico. Cara, vamos lá meio rapidão. Ó. Putz, não vai dar para ver, né? Não vai dar para ver. Não vou ficar Não, desenhando. Não. Eu vou explicar com a mão. Eu conheço uma arquiteta que ela fala: eu não gosto de gente que projeta com a mão. Vai botar o sofá aqui, a cozinha vai ficar ali. Não gosto de gente que projeta com a mão. Vou desenhar com a mão aqui. Então a gente está lá. A gente tem uma média de faturamento mensal ali, aí a gente vem e faz um investimento, né? Então, pô, legal. Vamos parcelar esse investimento aí no ano inteiro, 12 parcelas. Acabei de parcelar ele. Só que aí a gente fez um planejamento errado. E aí a gente precisa comprar mais.
planejamento era esse, estava ok. Aí, passou 2, 3 meses, a gente veio e fez uma outra compra. O nosso contas a pagar subiu nesse mês. Aí, passou mais um pouquinho, 2, 3 meses, a gente fez outra compra. O nosso compras a pagar, ele foi encavalando. É aí que dá a desgrameira. Então, aí que entra a nossa prosa aqui. Como é que a gente vai fazer a gestão desse fluxo de caixa para a gente não ter esses buracos muito louco? Então, eu vou soltar a bomba aí pro nosso amigo, mas a resposta é essa e é esse o gato, né? Foi isso que você perguntou, Rodrigo? Como é que o cara faz para não se perder depois de começar? Sim. Isso. Bom, É, cabeludo. legal. E aí, só como você quer falar, mas complementar, Rodrigo, alguma coisa? Posso? Não, os mestres, quero ouvir os mestres. Então, vamos lá. É o que o Diego falou, né? Isso é o calcanhar de Aquiles, né? A questão da compra, a compra planejada, a questão do investimento. E qual é o cuidado que eu tomo? Uma vez que a gente bate aí nessa tecla, né? Vai bater nessa tecla, cara, separa, organiza a vida pessoal com a vida da empresa. A gente começa a fazer coisas básicas como a conciliação bancária, né? Para que a gente consiga fazer um fluxo de caixa projetado futuro, né? Projetar um fluxo de caixa com contas a receber ali, bem certinho, e aquilo que você tem para pagar, né? Nós temos despesas fixas, né? Folha de pagamento, você paga todo mês, água, luz, telefone, aluguel, a conta lá do posto de gasolina da logística, o seguro da frota, do caminhão, o rastreador, enfim, sem parar, né? Tem várias despesas aí que faz parte ali do centro de custo de logística. Essas, basicamente, o contador, né? O consultor, obviamente, né? O coach, aliás, no seu fluxo. E a gente começa a entender o quê? Que existe algo. Eu vou tentar ser um pouco didático, né? Porque é aquilo que o Diego comentou. A gente tem que ter uma linguagem um pouco simples, que é um ciclo operacional. Né? Então, falando de gestão de fluxo de caixa, né? E eu falo muito com os meus clientes, né? É comum quebrar crescendo. Por que é comum quebrar crescendo? Porque de um lado você tem ativo, do outro lado você tem os seus passivos, né? Do lado do ativo você tem a contas a receber e estoque. Do lado do ativo operacional, né? Vamos falar só de operação. Então nós temos aqui contas a receber e estoque. Do lado do passivo, as obrigações, nós temos a principal conta que é a conta fornecedor. Exatamente onde o Diego bateu. Né? Eu compro, daqui a pouco compro de novo. E aí, na parte do ativo, é onde você está investindo, onde o empresário investe, porque ele dá o prazo, né, para o cliente dele, né, o contas a receber. Você pega uma locadora que está crescendo, em expansão, 100 mil, 150 mil, 200 mil, o contas a receber está crescendo, obviamente o estoque também está crescendo porque ela tem que comprar. Né? Do outro lado, você tem ali o passivo que são os fornecedores. Dentro desse gráfico, né? Aí eu também gostaria de desenhar, acho que fica um pouquinho mais fácil, sempre faço o desenho ali. Importante a gente ter o equilíbrio, né? Quanto mais crédito eu dou, né, eu aumento meu faturamento, eu dando crédito. Agora, é certo que eu vou receber? Não é certo que eu vou receber. E do outro lado, eu estou aumentando o fornecedor, que é certo que eu preciso pagar. Entenderam essa questão? Compreendendo? E do lado de cá, eu Muito tenho boa, muito boa. Repete isso aí, Francisco. Repete aí. uma locadora crescendo, né? Ela aumenta o ponto de receber. Poxa, esse mês é 100 mil, mês que vem é 120 mil, mês que vem é 150 mil. É certo que você vai receber? Não é certo que você vai receber. Né? Mas do outro lado, existe a conta fornecedores, essa sim. É certo que você vai pagar, você precisa pagar o fornecedor. Então aí que vem esse descasamento, esse planejamento, e aí eu também falo muito, faturamento não é receita, né? São coisas diferentes. Então, se, estou faturando 200, fechei com 180, cara, mas quanto que está entrando? Então, ficar ali olhando o índice de inadimplência, os sinais, né, acompanhar o cliente, dia a dia, porque você acaba estendendo isso para as outras áreas da empresa, né? Trazer uma governança, falar sobre o negócio, falar sobre o financeiro, mas trazer a pessoa do comercial. Geralmente existe aquela briga ali, né? O comercial ele quer vender, ele quer correr, e o cara do financeiro precisa investir para que isso aconteça, mas ele está de olho nos números, como o Diego comentou. Basicamente é isso,
dia a dia e equilibrando, né, essa questão aí do fluxo de caixa da empresa. Então, dia 5 você tem folha de pagamento, dia 20 você tem folha, dia 20 você tem o imposto, dia 7 você tem lá o fundo de garantia, dia 20 você tem o INSS e no restante do mês você tem ali os fornecedores no meio do caminho, né? Então, isso é curto prazo, né? Todo mês você tem isso operacional. E aí que vem a questão, né? Da onde que vem, onde eu posso buscar uma linha, né, de crédito para fortalecer meu caixa? Sempre, locador, dando uma dica aí para vocês muito importante. Sempre que vocês for procurar algum banco e ele queira dar para você linha de conta garantida, ou até mesmo cheque especial, essas linhas de curto prazo, ela não é melhor para o seu negócio, né? Se você, de repente, quiser reforçar o caixa, pensa no capital de giro. Algo que vai ser longo, né? Que vai alongar, vai ser para longo prazo. Porque aí você reforça o seu caixa com uma linha de longo prazo, né? E essa linha, ela vai servir para pagar esse ciclo operacional seu, né? Que a gente acaba pegando ali o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Tá? Não sei se está sendo muito técnico, né? Mas a gente vai discutir isso aqui durante a live, tá bom? Cara, eu acho que a gente vai emendar mais um assunto aí mesmo. Você falou que linhas de curto prazo não são interessantes para locadoras. Eu entendo que porque o investimento na locadora ele não demora 3, 6 meses para ele se quitar. Exatamente. É por isso, Francisco? É por isso, né? Também por isso. Não só por isso, assim, a gente falou, por Oi? isso, obviamente, né? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim. Por isso também, né? Aí no caso a gente fala de financiamento do próprio fornecedor, porque geralmente o fornecedor aí, na melhor situação, ele vai fazer em 12 meses, né? Então a gente ainda está falando de curto prazo, quando a gente fala de 12 meses, longo prazo a gente está falando acima de 12 meses. Mas especificamente, Diego, o que acontece? Quando você tem essa linha de curto prazo, o que o banco faz? Uma linha de cheque especial, uma linha de conta garantida, a cada 90 dias ela é renovada, certo? E ela é mais cara também. Esse detalhe, ela é mais cara por quê? Porque ela acaba sendo um produto de prateleira ali. A gente sabe que os bancos brasileiros, infelizmente aí é algo que eu critico, porque eu já estive lá dentro e eu sei como é que funciona. A gente pega as grandes empresas, elas têm linhas, né, de longo prazo, linhas de BNDES, linha com carência, e o pequeno empresário não tem acesso, né? Nós temos agora o Pronamp, que a gente comentou aqui, que é uma linha que nunca existiu, né? Então, uma linha que dá uma carência, uma linha de longo prazo, mas geralmente ela é voltada para as grandes empresas. Mas a minha grande crítica é o seguinte: você acaba tomando essa linha e daqui a 90 dias pode acontecer um descasamento aí de você não conseguir honrar com algum compromisso, tem algum problema, o banco ele não renova essa linha e você tem que negociar com o banco e ainda tem que negociar com o seu fornecedor. Fica sem a linha, entendeu? Falando um pouco de risco, né? Diminuindo o risco, algo de longo prazo, já tomou, reforçou o seu caixa. O ideal é que esse dinheiro fique ali no caixa, né? E você vai trabalhando no dia a dia. O seu negócio, contas a receber, contas a pagar, sendo financiado pelo seu fornecedor, entendeu? Ô, Francisco, você tá usando fone de ouvido? Você tem um fone de ouvido para ajudar nós? Eu tô com fone. Eu tô com fone, mas é fone sem fio. Fone sem fio ele dá eco igual aos outros. Mas tá bom. Vamos seguindo. Acho melhor sem? Não, Tenta tirar, vamos ver como fica. Tá. Enquanto ele está tirando aí, ajustando, eu vou emendar uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estavam falando aqui agora. Tanto o Marcos Melo quanto o Maciel, da Nova Mac Locadora, o Marcos Melo é de uma outra, eles fazem basicamente a mesma pergunta, né? Vocês vê algum percentual de quanto fazer de investimento sobre o faturamento? Ou existe uma métrica nesse faturamento aí, um investimento saudável? Fala, Diego. Pode falar. Simbora, galera. Melhorou? De novo. Melhorou. Vamos ver se não vai fazer eco na hora que você estiver falando, tá? Legal, perdão. Mas ficou mais alto o seu som.
Galera, então, qual é o percentual indicado para investimento, para reinvestimento? Pode usar o nome que você quiser. Cara, primeira coisa que eu vou analisar nessa pergunta, né? Então, de novo, não tem regra, não existe esse número, o ideal não existe. No ramo de locação ele não existe, vamos botar isso definitivo. Mas a gente vai conseguir falar uns 2, 3 modelos e você vai se enquadrar em um. Primeiro modelo conservador. Estou contente com a minha locadora, do jeito que ela é, quantidade de funcionários que ela tem, quantidade de equipamentos que ela tem. Eu vou trabalhar para manter isso. Ok. É um parênteses, tá? O parênteses empresa que não está crescendo está morrendo. Ok, você decidiu manter, você vai estar fazendo um investimento novo, basicamente, depois que você tem uma locadora aí de 5, 6, 7 anos, você vai estar fazendo entre 5% e 10% todo mês. Isso aí você está mantendo sua locadora do tamanho que ela é. Então vamos lá, você fatura 100 mil por mês, de 5 a 10 mil por mês, você está reinvestindo ali. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí é uma vida normal que você está querendo levar. Aí você é um pouquinho mais aguçado, né? Você não, eu quero crescer, mas eu quero crescer devagarzinho. Você vai manter esses 5, 10% ali. Eu chamo ele de reposição da depreciação. Por isso que eu digo que a empresa não está crescendo. E aí você vai pegar e vai meter mais 10% em cima disso. Aí você começa a crescer. Aí você começa a ser visto, aí você começa a ser respeitado pelo seu cliente. Agora, vamos pensar no modo turbo. Cara, vê aí se você não tem capacidade de injetar 30% do que você fatura. Você vai ver o que é crescer, você vai ver o que é contratar funcionário. Então, não existe regrinha. Existe a sua estratégia, o seu desejo, a sua realidade. Tá bom? Então, eu coloquei aí 3 modelos. O Francisco ele pode definir isso aí tecnicamente pra gente. Não, perfeito, é isso, Diego. Não poderia ser falado de forma melhor, cara. É bem isso mesmo. E até falando um pouco do parênteses que você falou, né? Eu lembro da minha primeira aula de economia na faculdade, o professor falou: quem pensa que tá assim, chega, até aqui tá bom, você começou a cair. É bem isso mesmo, esse parênteses é real. Mas, cara, perfeito, você fez uma análise aí sensacional. E aquilo que você falou, pelo que eu tenho visto aí, a galera tá no modo turbo, né? Todo mundo no modo turbo. Ai, ai. Rodrigão, você também conhece a negada no modo turbo aí? Muito, muito, muito. E o que é legal é que eu quero de repente dar um ânimo aí, colocar. O modo turbo tá funcionando. Oh, show de bola. Legal demais. O modo turbo tá funcionando. O modo turbo tá funcionando, tenho ficado muito feliz. Eu tive numa locadora recentemente. Essa semana eu e o Francisco nos encontramos 2 vezes no mesmo dia. Verdade. Né? Eu cheguei numa locadora, ele estava saindo, e aí eu fui visitar um outro locador, ele estava lá também. E foi interessante que eu cheguei num desses locadores, está começando, né? E aí eu cheguei lá, ele estava lá chegando com equipamento, foi lá e comprou muita coisa, comprou algumas máquinas elétricas, e aí ele falou, cara, eu preciso fazer um processo com você e tal, mas eu preciso ver com o Francisco. Porque agora eu não compro mais um parafuso sem colocar na planilha. Eu falei, cara, segue esse caminho. Segue esse caminho, que esse caminho vai te levar longe. Né? Eu quero incentivar vocês aí. É o momento de separar os homens dos meninos na locação. Perfeito, cara. Pô, Rodrigão, não fala um negócio desse, velho. Você é um cara que me apoia muito, você segue meus stories. Hoje eu levantei um assunto polêmico sobre isso, que era o medo de crescer. E aí, cara, a hora que a gente fala assim, eu vou apoiar você no modo turbo, e aí o Galego Máquinas aqui, o Gale Máquinas falou assim, turbo nitro. Além de botar a turbina, ele injeta o nitro ali junto com o combustível. Cara, a gente faz isso às vezes.
Mas quais são os cuidados que a gente tem que ter, de novo, para aquele projeto que eu fiz com a mão aqui não dar uma pipocada, entendeu? Ok, eu entrei no modo turbo ali e a minha região parou as obras aqui uns 3 meses. Essa é a minha base. Essa é a minha base. Enquanto eu estou falando com vocês, eu não me contentei e estou fazendo um Excelzinho para ver se eu consigo transformar num gráfico. Eu não vou fazer gráfico feio na mão. Mas é isso aí que eu queria trazer para a discussão. A gente tem um monte de pergunta enviada aqui, tipo, mais técnica às vezes, mas eu acho que fica abstrato, né, ô Francisco? Cara, ó, uma das perguntas tinha até essa palavra. Como eu faço para a gestão financeira não ser uma coisa pesada, abstrata e solitária? Então, cara, a gente está incentivando a você investir no seu negócio. É o projeto da sua vida. Sua família depende disso. Você vai seguir o plano de sua vida com base nesse negócio. Mas faz isso com segurança. E é esse o assunto da nossa live hoje. Quando a gente está falando em dinheiro... O Adriano conseguiu entrar agora. Quando a gente está falando em dinheiro, a gente não está falando em lucro, em ostentação. A gente está falando em segurança. A gente está falando em qualidade de vida. Cara, o cara vai lá, turbo nitro, turbo nitro, turbo nitro. O mercado dá uma louca aí, para que lado que o cara vai correr? Então eu acho que a gente está trazendo um assunto meio para esse lado agora, né? Para que lado que a gente corre? Para que a gente corre, Francisco? O que eu acho legal disso, Diego, é justamente o que a gente falou no início. Existe uma diferença do turbo nitro no racha da rua e o turbo nitro num autódromo. Uau, perfeito. O turbo nitro no autódromo tem regras, tem equipe, tem suporte. Tem tudo isso. Numa mentoria, num acompanhamento, nesse processo, você vai atingir performance, vai atingir alto resultado. Então, se eu posso, de repente, colocar uma aspa aqui e fazer uma correção, turbo nitro, eu quero te incentivar a fazer o turbo nitro, mas acompanhado, assessorado, com equipe, com o pessoal lá para fazer o pit stop, fazer ajuste, trocar o pneu, alinhar a rabeta, o flap, o aerofólio. Agora vai lá, continua, reduz aqui, não, digo, tá chovendo, tira o pneu slick, põe o pneu de chuva, não dá para investir tanto agora porque ele tá caindo aqui, vamos mudar. Aí vai. É isso. Perfeito, cara. Mantém os parâmetros, né, de uma administração saudável, né? Nós passamos recentemente, né, por uma pandemia, apesar de que o mercado cresceu muito, né? O mercado da construção civil especificamente, mas no começo todo mundo ficou assustado. E hoje é uma preocupação que eu tenho, né, quando eu chego nas locadoras. O lucro começa pelo seu financeiro, né? Conheça os números do seu negócio e planeje. Mas o que você está fazendo com esse lucro? A gente vai rodar e vamos voltar em assessoria, vamos voltar em consultoria, vamos voltar em treinamento, vamos falar de pessoas, né? Esses dias eu comprei um livro do Eduardo Ferraz, que fala sobre gente de resultado. Ele falou um negócio muito interessante, eu li uma frase, algo que eu sempre falava nas empresas, o maior ativo das empresas são as pessoas. E aí eu percebi que eu não estava falando, já não é mais isso, né? O maior ativo não são as pessoas certas, né? Ou seja, é algo além. Porque, sabe, é um desafio. É um grande desafio, né? As pessoas têm expectativa, eu também tenho expectativa para que tudo dê certo, né? E quando a gente chega, a gente busca um diagnóstico, a primeira coisa que nós fazemos, né? É fazer um diagnóstico da situação atual da empresa, né? Entender se ela é uma empresa lucrativa, se ela é uma empresa estagnada ou se ela está tendo prejuízo, né? E a partir daí a gente acaba fazendo um plano de ação. Só que esse plano de ação envolve outras áreas, onde essas áreas, os líderes dessas áreas precisam participar e entender o processo, né? Você não pode crescer de uma forma desordenada, né? Ou somente jogar uma bomba. Olha, tá aqui o planejamento, se vira. Então a gente acaba entendendo que é trazer os setores, né? Fazer com que ele aprimore, né, os processos, primeiramente, maximizar os resultados e minimizar os custos, estar sempre de olho em cada linha, no detalhe, né, abrir tudo
e planejar. Mais uma vez, conhecer os números do seu negócio. O Cristiano da Conceito, ele sempre fala isso, né? É um cara que a gente começou lá em Adriana em 2019. Pra gente foi um aprendizado, Adriana. Né, Adri? Boa noite, não queria te interromper, E é isso, Francisco. Tá falando muito bom ouvir vocês, né? Eu consegui entrar agora, mas falei, vou entrar só para dar um oi e contribuir de alguma forma, mas o papo tá muito bom, pode continuar, pode tocar. Legal. E aí? Mais perguntas? Eu vou botar lenha na fogueira. Você falou, Francisco, que a gente segue os parâmetros, né? Na minha visão, a grande parte do microempresário brasileiro aprende a regra do jogo com a bola já quicando no campo. Então, a gente vem se apoiando, por exemplo, aqui na live, buscando um pouco de conhecer quais são esses parâmetros que a gente pode conhecer, que a gente pode seguir, né? Muito provavelmente a gente não está sabendo, a gente não conhece, a gente não faz faculdade para abrir empresa, né? Eu nunca, por mais que tenha acontecido um pouco de coincidência na minha carreira, mas eu não estudei para ter uma locadora. Quando eu fui fazer um curso sobre DRE, o DRE do professor, ele era muito diferente do DRE apropriado para minha locadora, sabe? Então, cara, vamos aproveitar 5 minutinhos da Adriana. Dá uma luz aqui pra gente. Que parâmetro a gente pode começar a buscar para a gente entender? Minhas finanças estão seguras? Eu posso botar um turbo aqui na brincadeira? Consegui mostrar a pergunta? O Rodrigo está se divertindo. O DRE é o equipamento? DRE é o equipamento? É o equipamento DRE? DRE é um demonstrativo de resultado que as empresas utilizam para saber se estão dando resultado ou não. Porém, assim, o nosso maior desafio, o Francisco pode afirmar isso também, foi pegar aquele conhecimento que a gente teve na faculdade, no MBA, e adequar para uma locadora, adequar para uma empresa, independente do tamanho dela, né? Então, muita coisa a gente guarda embaixo do travesseiro, que fala, isso aqui não se aplica, isso não se aplica, isso não se aplica, e tenta fazer algo gerencial de uma forma que realmente a gente consiga tomar uma ação em cima disso, né? Então, a gente transformou o nosso DRE, o Francisco tem um modelo aí, cada vez ele vai aperfeiçoando mais, eu também tenho o meu que a gente utiliza. Então, o nosso DRE, por exemplo, de uma locadora, ela trata uma parcela de investimento como depreciação, porque as locadoras não depreciam seus equipamentos contabilmente como uma empresa grande. Então, a gente definiu que 10% daquilo do faturamento, o locador compra, a gente considera isso como depreciação dos equipamentos dele. O restante que ele investe, a gente coloca como investimento. Então, a gente foi adaptando o DRE para a locadora para fazer sentido para o dono da locadora e para que a gente também conseguisse falar, olha, isso aqui está dando resultado, isso aqui não está. Você está investindo muito em manutenção de equipamento, quando se você comprasse equipamento novo, esse valor se pagaria. Então, a gente foi adaptando, né? O nosso DRE é totalmente adaptado e a gente viu que faz bastante sentido para as locadoras onde a gente atuou, né? Então, é isso. É importante você, sim, analisar os números, mas não tentar pegar uma explicação nua e crua de um DRE e tentar colocar dentro da tua empresa. Traz adaptação, vê o que faz sentido para você. E a gente faz esse trabalho sempre. O que faz sentido para essa empresa? O que faz sentido para essa locadora? E aí, a partir de um padrão que a gente definiu, né, Francisco, para as locadoras, a gente começa a comparar os percentuais. Olha, uma locadora que dá um resultado legal, em torno de 20%, 25%, ela tem X% de manutenção, ela tem X% de investimento mensal, ela gasta tanto com pessoal, ela gasta tanto com logística. E aí, esses parâmetros é que nos ajuda na orientação das outras locadoras, quando a gente pega uma locadora que está com dificuldade financeira, que está com problema financeiro. Olha, é porque esse teu parâmetro aqui está fora. Então, vamos trabalhar esse parâmetro, vamos trabalhar a tua manutenção, vamos trabalhar a tua logística, de que forma você está fazendo, como é o teu processo, as suas máquinas são muito antigas, vamos comprar equipamento novo.
esse processo é bem interessante, mas sempre adaptando, né? E aí, quando você vai para empresas maiores, você faz outro tipo de adaptação, não tem como. Não dá para usar o padrãozão lá da faculdade que você aprendeu num curso e simplesmente tentar fazer isso para a tua empresa, que sem adaptação você não vai ter a realidade e não vai conseguir agir em cima disso. Não sei se eu fui clara também com a minha resposta. Clarissa, claríssimo, Adriana. E validado, né? É um modelo validado, eu posso dizer, eu já estou 3 anos nas locadoras aí. A primeira coisa que eu faço, né, conversando com os locadores, é justamente explicando para eles esses parâmetros, né, que o Diego falou, que o Diego falou, que a gente tem tanto fala aqui. Mas é basicamente isso, dá muito certo. A gente vê o resultado, né? Eu já tive a oportunidade de montar locadoras que estavam totalmente quadradas, então seguindo o modelo, né? E só a questão de investimento, que é uma questão que a gente às vezes não consegue frear muito, porque como foi falado aqui no Turbo Nitro, né, que já está aí bombando, mas é um modelo validado. E é o que a Adriana falou, né? Se a gente tentar trazer, né, por exemplo, no comércio você tem ali o custo da mercadoria vendida, né? O tal do CPC. A locadora já é diferente, porque é um ativo, de certo modo, até imobilizado, né? Estão me ouvindo? Né? Então você começa a trazer, moldar mesmo, adaptar a característica da locadora e seguir. Tem dado muito certo. Galera, deixa eu ver se a gente conseguiu amarrar esse ponto, tá? Tá. Vamos conferir se a gente amarrou. A conversa nasceu quando a gente estava pensando, poxa vida, quais são os parâmetros? E aí a gente entendeu, cara, locadora não tem parâmetro tradicional escrito nos livros da faculdade. E aí o Rodrigo trouxe um ponto aqui no meio que foi o seguinte: não vá andar sozinho, meu filho. Por quê? A Adriana desenvolveu um DRE apropriado para locadora. O Francisco desenvolveu o DRE dele adaptado para locadora. Eles estão falando com locadora a vida inteira, eles estão vivendo disso. Eles estão diferentes de mim. Eu acompanho 15 locadoras aí no Brasil. Os caras devem acompanhar muito mais locadora. Então, enquanto a gente está tirando alguns dados para entregar para uma pessoa que contratou a gente olhar o negócio dela, é porque a gente está dando dados para a pessoa e os parâmetros para ela seguir. Eu amarrei o pontinho aí, Rodrigão. Confere e passa a régua. Fantástico. E aí, o que eu quero pegar, eu fiz um negócio aqui, Diego, talvez te ajude isso aqui, ó. Vamos lá, ver se funciona aqui, ó. Ó. O que você precisa fazer, locador? Você precisa migrar dessa última base dessa pirâmide do empresário aqui, que é o operacional, e chamar essa equipe tática para ajudar você, para que você esteja no estratégico. Anote isso aqui, ó, operacional, tático e estratégico. Você precisa sair do operacional para ocupar uma parte estratégica. Você, locador, precisa fazer isso. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, principalmente o pessoal que está aqui dizendo, dá para começar com 200 mil? Dá para começar com 30 peças de andaime? Posso começar pequeno? Você pode começar. Mas é aquilo que a gente falou, não comece sozinho. Não faça isso sozinho. Esteja nos grupos, esteja aliançado, converse com locadores. E deixa eu dizer uma coisa para você, só dinheiro não basta. Esse negócio do locador, que é uma coisa que me apaixona, é gente apaixonada por um negócio. Né? E você precisa, e não é trabalhar de pegar andaime, sujar a mão de graxa. Nada contra quem faz isso também com amor. Mas você precisa entender que a sua função na gestão de uma locadora é essa parte estratégica. Entender desses números, entender do DRE, olhar e ver os apontamentos, entender onde você vai fazer isso melhor. E é o que o Francisco falou aqui. A pessoa certa. Você tem que investir principalmente em você. Principalmente em você. Né? Trazendo pessoas que vão agregar, que vão ser melhores do que você. Traga gente que vai ser melhor do que você na logística, traga gente que vai ser melhor que você na manutenção, traga gente que vai ser melhor do que você nos números, e você vai fazer o seu negócio crescer e desenvolver. Acho que eu fechei. Perfeito.
Que legal, pessoal. Nossa, que doideira que foi esse último assunto. Que da hora. Só começando, hein? É legal, né, Rodrigo? Eu acho que você fala um negócio desse, né? Nós quatro aqui, o Francisco tô conhecendo há pouco tempo, a gente é a galera que tá fluindo ali mais ou menos na mesma energia, na mesma vibe, no mesmo objetivo, né? No mesmo propósito, talvez. Por isso que a gente consegue. Cara, é muita coincidência. Hoje eu fiz story falando, não ande sozinho. Aí a Adriana fez. Cara, a gente já tá programando uma tecnologia aqui pra locadora. Aí o cara, pô, mano, eu não vou ficar me matando sozinho. Eu tenho uma puta galera aqui pra me ajudar, pra me apoiar, né? Gostei demais, gostei demais, gostei demais. Perfeito. Que da hora. Vamos lá. Ó, o Aluga Objeto tá falando. Isso eu chamo de uma aula de mestres. Uau, Rapaz. Obrigado, companheiro. legal. Obrigado. Você é campeão. Seu negócio é inovador, já falei pra você. Vou ler Aluga mais uma objeto. perguntinha aqui. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, que é capciosa também. E, de novo, a gente vai lá com aquele cuidado todo do começo, tá, Francisco? Existe custo fixo e variável na locadora? Como funciona? A Adriana já respondeu com outras palavras no último assunto, mas é que com a pergunta objetiva, a gente tira a dúvida de outras pessoas. Sim. Repito ela? Não precisa? Quem que fez a pergunta mesmo? Ah, eu não anotei, eu Ah, passei tudo pro Word aqui. Tá legal. Beleza. Eu achei que tinha sido agora. Bom, vou me atrever a falar aí. É aquilo que a Adriana comentou, a gente acaba trazendo aquilo que aprendemos, né, em sala de aula, obviamente, que existem os parâmetros, as técnicas, né, de finanças, né? Nós colocamos aí no dia a dia de uma locadora como peças, né? Quanto mais você aluga, né, naturalmente você vai ter um custo, né? Vamos dizer assim, com peças, porque as máquinas estão aí no dia a dia, indo e voltando, né? A própria sublocação também, ela acaba acontecendo quando você está aumentando o seu faturamento. Então, você faz tudo o que envolve, né? Crescimento do faturamento, envolve um crescimento, é considerado como um custo variável, né? E no início também... A depreciação, né, Francisco, também a gente considera que é a compra do equipamento novo, né? Um percentual da compra do equipamento novo a gente também considera como custo variável. Exatamente, né? Comissões, obviamente, né? Comissões de vendedores, né? Também é considerado como variável, né? É isso aí, né, Rodrigão? O vendedor gosta de ganhar dinheiro, né, Rodrigão? É por aí. E as demais contas, como folha de pagamento, ali os custos prolabórios dos sócios, né? Contabilidade, água, luz, telefone, aluguel do estabelecimento. E aí, dentro também, né, dos custos fixos, dentro do custo fixo, existe o custo fixo variável, como na logística, né, como o próprio combustível, né, o custo que você tem ali com combustível. Ele acaba variando a partir do momento que você está crescendo, você coloca mais um caminhão, coloca mais um motorista, você vai abastecer mais, porque você está em crescimento. Obviamente, o contrário também é verdadeiro. Se você não está crescendo, você não está... não vai ter... A tendência é que essa despesa, vamos dizer assim, diminua, né? Porque a locadora acaba, de uma forma até estratégica, acaba colocando a logística dentro dela, né? Por N motivos, a gente até discutiu isso também. De repente, fica papo para outra live. Mas acaba sendo um custo fixo variável, ele varia um pouquinho de acordo ali com o crescimento, mas ele varia. Vou tentar fazer aqui, ele acaba sendo fixo aqui, depois ele faz assim, né? Aí ele fica fixo de novo, depois ele faz assim, fica fixo de novo. Tá? Mas basicamente é isso, Adriana, para complementar. É o que eu queria falar, que para que a gente separa, né, esse custo fixo e variável? Porque primeiro a gente faz uma apuração de resultado, né, da empresa e depois a gente faz projeções. E quando você vai fazer essa projeção, a gente entende que esse custo variável está diretamente ligado ao faturamento, ao aumento, né, do faturamento da locadora. E esse custo fixo foi o que o Francisco falou, ele não acompanha totalmente o faturamento, mas ele vai se diluindo no aumento do faturamento. É isso que faz como uma empresa que ela começa, às vezes, não dando tanto lucro, mas à medida que ela vai aumentando as suas locações, ela começa a aumentar o resultado por isso, porque esse custo fixo, ele
basicamente se mantém, ele aumenta muito pouco, agora o custo variável acompanha o faturamento de locação. Por isso que a gente acha tão importante fazer essa separação de custo fixo e custo variável dentro de uma locadora. Perfeito. Galera, foi simples e objetivo. Eu acho que está respondido. Mas sabe por que que o pessoal faz essa pergunta? Porque vem com a mentalidade do comércio. O comércio é uma continha mais quadradinha, né? Esse igual aquele, põe imagem, tira a margem e fechou o mês. Cara, na locação não tem. Eu queria mostrar para vocês, Adriana e Francisco, se tá mais ou menos condizente com isso, esse gráficozinho que eu fiz. Porque tá se repetindo o assunto na conversa. A linha vermelha é o contas a pagar e a linha azul é o contas a receber. Aí a pessoa tinha ali um costume, eu tinha 100 mil para receber, tô com investimento de 95 para pagar. Isso aqui é projeção, é um chute, fiz agora, no meio da live. Sim. Mas aí eu traduzi nesse gráfico. Aí o cara vê, opa, já estou alugando um pouco mais do que eu tenho capacidade de pagamento. E aí chega um momento que essa linha de pagar, ela não acompanha o de receber. Faz sentido isso? Porque assim, por que eu tô falando isso aqui e tô pesando de novo? Eu sempre trago a minha história para vocês e para todo mundo, né? Cara, já passei muito apertado 2 vezes com o locador e as 2 vezes foi por causa dessa desgraça. Foi por causa dessa brincadeira que eu vacilei no fluxo de caixa, né? E aí a gente começou a pensar, né? Não, legal, tem linha de crédito para ajudar a gente? Em que hora que nós vamos começar a entender, opa, eu vou precisar de uma linha de crédito? E aí a gente falou de Pronamp no começo, o Rodrigo falou, a gente vai lembrar do BNDES, mas BNDES às vezes é igual caviar, só nunca vi nem comi, só ouço falar. Então contem vocês dois um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro, assim, eu queria falar que a linha de crédito ela é importante para o crescimento de uma empresa, porém, não quando o resultado operacional dela é negativo, né, Francisco? A gente sempre bate nessa tecla. Quando a empresa tem um resultado operacional negativo, ela tem que ajustar primeiro o resultado operacional negativo dela, porque se a gente injeta dinheiro numa empresa que está com um resultado operacional negativo, o que vai acontecer é que a gente vai tampar aquele buraco por um tempo e daqui a 3, 4 meses ela vai estar com problema financeiro de novo, né? E pagando juros ainda, que complica um pouco mais a situação. Então, normalmente a gente ajeita a casa, a gente deixa a empresa dando operacionalmente pelo menos algum resultado, e a partir do momento que ela está com a casa ajeitada, a gente fala, não, agora você pega um capital de fora, que daí você vai comprar mais máquinas, você vai dar um equilíbrio financeiro para a empresa, um fluxo de caixa para ela sobreviver, e aí sim esse dinheiro é bem investido. A gente não pode pegar dinheiro no mercado para tampar buraco de empresa, porque isso só vai deixar o problema mais na frente. Ele vai aparecer lá na frente de novo, entende? Caraca, moleque, que doideira. Francisco, explique isso que ela falou pra gente com outras palavras aí, porque eu vou botar mais pimenta nessa brincadeira. Que legal. Porque é basicamente isso que a Adriana falou, né? O recurso, o dinheiro, né? A gente tem um linguajar dentro das instituições financeiras que é igual remédio. Você tem que dar a dose certa, né? E pro momento certo. Porque se der a dose errada, ele pode acabar matando. Mas como a Adriana falou, a primeira coisa é sempre o diagnóstico financeiro, verificando porque se tiver com a geração de caixa ou com um operacional negativo, muitas das vezes, Diego, e locadores, a sua tabela de preço, é o preço que você está praticando, entendeu? Que está fora do mercado, né? Muitas vezes você está ali ansioso para fechar negócio, para poder crescer o teu negócio, mas de uma forma que a conta não fecha. E aí precisa fazer o dever de casa, é um dos sintomas, né? É uma das coisas que... a primeira coisa que eu chego no meu locador hoje também, que eu tomo cuidado de ver, olha, como é que está a sua tabela, porque senão a conta vai fechar e você vai achar, poxa, deixa eu correr para um banco aqui para pagar ali. Aí não é o legal, isso vai acabar te matando, tá? Então existe sim um processo que precisa ser feito, conhecer os números, ajustar para que a máquina possa voar. A partir daí sim, ir atrás da melhor linha, né? E uma dica que eu dou, procure sempre, né? Não busque o banco no momento de dificuldade. Procure sempre se relacionar, agenda visita, conversa com o gerente, não necessariamente para abrir uma conta,
bater um papo, saber como é que tá. Como o Diego falou, né, do BNDES, realmente é uma linha, e eu tecei essa crítica aqui no começo, é uma linha que hoje, infelizmente, no Brasil, não está na mão do pequeno empresário. Eu acredito que um dia, né, o pequeno empresário vai poder usufruir disso e, assim, essa nação vai explodir de vez, né, quando isso acontecer. Mas procure sempre conversar e deixe claro, né, olha, eu também estou falando com outro banco. Hoje os bancos eles estão mais acessíveis, hoje os bancos eles estão muito mais abertos para negócio, a coisa está muito mais dinâmica, né? Então, é o trabalho que eu faço também é de chegar, falar, não se preocupe, tá? Não se preocupe com a taxa de banco. A gente faz esse trabalho mesmo para que, né, a gente consiga entender como é que o mercado está e que a gente possa buscar sempre aquilo que tem de melhor. Não só na hora do, agora eu preciso. Aí é o pior momento. Cara, que legal. O Fernando mandou uma mensagem aqui, ó. Aperta eles, Diegão. Vamos pegar as chaves. Tá vendo que não sou eu só o maldoso aqui da prosa. Mas assim, a Adriana falou, o Francisco falou, e eu acho que eu entendi, tá? Mas o que eu entendi agora, resumindo na linguagem locador de ser, né? Velho, se o bagulho tá zoado, não adianta você ficar enfiando dinheiro. Para, analisa, pensa na estratégia. Se o bagulho tá zoado, é porque alguma coisa tá andando errado. Então, o que que estava andando errado? Você consegue corrigir isso? Né? Aí a gente tem a impressão de que o corrigir o desandamento do caixa é injetar dinheiro e dar aquela... É igual a panela. A gente acabou de fritar o ovo, a panela está quente, vai lá, joga uma xícara de água dentro dela, faz... É isso que acontece com capital mal investido, Francisco? É isso, Adriano? É isso mesmo. É como, pensa que você está com uma infecção grave e você toma uma Novalgina. Ela vai passar a tua febre, mas ela não vai resolver a tua infecção. É exatamente isso, colocar um dinheiro, pegar um dinheiro no mercado e colocar numa empresa sem fazer a lição de casa e resolver o problema que ela tem operacional. Então, primeiro você resolve o problema operacional e aí você faz um investimento realmente, que daí o capital bem investido numa locadora, ela dá bastante resultado. Importante também ressaltar, né, Francisco, que os próprios fornecedores hoje financiam, né? Se você tem uma locadora mais ou menos redonda, com tudo certinho, você consegue parcelamento de equipamento direto com as empresas. Existe também, você não precisa achar que para você investir na tua locadora, você vai ter que 100% pegar o dinheiro no mercado, que hoje a taxa de juros está muito alta. Então, às vezes, vale a pena você negociar com o próprio fornecedor e comprar equipamentos mais parcelados. Eles têm esses parcelamentos, essas linhas para locador. Exatamente, né? E eu acho que é uma coisa que é importante também, né? Só para colocar um pouquinho de tempero aqui, atentar para lucro, né? O locador, ele às vezes fica pensando, entrando na briga de preço e esquece que o que vai fazer o seu negócio perdurar e você ter dinheiro para investir é a lucratividade. O negócio tem que ser lucrativo. E para ser lucrativo, você precisa estar atento a esses números. Eu admiro o jeito conforme do Diego, e eu sei que a Adriana também tem muito disso, capaz de um bate-papo desse preparar uma planilha, né? Mas aí, isso é muito bom, porque você precisa ter pessoas assim com essa capacidade dentro disso, né? Que consegue zerar a emoção no momento e consegue ver uma planilha. A locadora precisa dar lucro. A sua locação precisa ser lucrativa. Não adianta você ter... Existe uma diferença bem grande. Quem sou eu aqui perto dessas férias para falar a respeito disso? Mas de faturamento e lucratividade. Sim. Tem locadora faturando milhões, mas com lucratividade muito pequena, vai perder. Né? E tem empresas muito pequenas com uma lucratividade alta e crescendo abundantemente. Então, o teu negócio tem que ser lucrativo. E para ser lucrativo, você precisa sair do operacional, você precisa ir para o estratégico. Analisar isso, ver o que precisa ser mexido para fazer o negócio mexer. Falei besteira, meninos? Falou certinho. Outro ponto também é segmentar a tua locadora. Nós visitamos algumas locadoras em São Paulo que são muito segmentadas em
em uma parte específica. Por exemplo, nós visitamos uma de andaime, não sei nem se o pessoal está aí, que eles só trabalham com andaime. E é uma locadora super lucrativa. Nós olhamos os números lá e era uma locadora super lucrativa. Só por quê? Porque ele gastava, né, o investimento dele em andaime e ao longo dos anos ele foi construindo uma locadora de andaime e acabou tendo uma lucratividade até maior do que as locadoras no mercado que a gente trabalhava. Então, assim, pensa direitinho, não tenta tirar para todos os lados, atender todos os clientes. É importante você focar que segmento, que área, onde você é melhor, né, quem são os seus clientes, o que realmente dá resultado. A gente apura resultado por equipamento, né, Francisco? Sim. E verifica quais são as maiores margens dentro da locadora. Foca nisso que te dá maior retorno. Então, assim, precisa realmente olhar os números. Não adianta ir tocando. E aí, quando você vai perceber, realmente você tem um buraco grande na locadora, que daí é mais difícil você reverter. Dá para reverter? Dá, mas é um pouco mais complicado. Sim. E bem aquilo, complementando bem aquilo que o Rodrigo falou, né? O triângulo que você fez, né? Operacional, tático e estratégico. Quando ele começa a entrar no estratégico, ele começa a ter essa visão. Muita coisa que eu pego é assim, eu subloco por 200 e alugo por 400. Olha, eu tô tendo uma margem de 100%. Eu falo, não. Tá tendo um markup de 100%. A margem é outra coisa. É o contrário. Vamos fazer conta para que você entenda, né, os números do seu negócio. Muitas vezes tem uma confusão, vamos dizer assim, na cabeça, né? Então é isso, gente. O segredo é se autoconhecer. A partir daí, montar um negócio que tem a tua cara, a tua garra, né? Fé, coragem, tem que ter também, né? Para enfrentar as dificuldades. E o dia a dia, como a Adriana falou, muitas vezes 200, 300 mil não significa. Você tem que olhar a última linha, né? Qual é o resultado? Às vezes tem um locador que está com 100, 120 mil, tem resultado maior do que quem está faturando 300. Né? Então, se uma locadora um pouco mais enxuta, isso não quer dizer que você não está crescendo. É aquilo que eu falei. Cara, legal, estou enxuto, estou faturando isso aqui, agora estou me preparando para chegar nos 300, mas com qualidade. Né? Preciso manter esse número. Muitas vezes você aceita até diminuir um pouco essa lucratividade em prol de agregar valor ao teu negócio. Né? Você estava num galpão menor, foi para um galpão maior, você trocou ali a frota dos seus veículos. É legal, a gente aceita diminuir. Mas rapidamente a gente tem que entender que é necessário voltar para aquele patamar anterior, né? Que você estava do tamanho, porque senão não faz sentido. Então, é um exercício diário, né? Nem tudo é oportunidade. Às vezes você tem que tirar o pé e falar, cara, eu não fui ali, mas estou tranquilo aqui, estou preparado, né? Para o que der e vier e preparado para crescer. Cara, que legal. Então, essas últimas palavras foram sobre aquela pergunta. Cadê aqui a pergunta? Nossa, nós fomos longe. Nós fomos longe da pergunta, mas tá ótimo. A gente tá totalmente dentro da prosa. Eu acho que assim, a gente abraçou a maior parte das perguntas, porque como eu juntei todas aqui, então quem fez uma e a gente abraçou, a gente já está considerando respondido. Tem mais duas aqui que eu vou só colocar elas, Rodrigo, tá, pessoal? E se a gente numa emendar na outra também, maravilha. Adriana, se você quiser também, você entra na brincadeira, mas tá fácil também. O pessoal costuma perguntar, eu contrato para crescer, eu cresço para contratar? Fizeram essa mesma pergunta. Eu cresço para comprar ou compro para crescer? Mas também a gente já respondeu em outras palavras, e por isso que eu quero falar a outra também, junta. E são as últimas perguntas que eu tinha anotado, tá? Quando posso estar seguro para inovar no mix de equipamentos? De novo, a gente já respondeu com outras palavras, mas agora, objetivamente, a gente faz a elaboração. Mas viu, Rodrigo? Hein, parceira Adriana? Você falou da planilha? Eu terminei a planilha e o gráfico. Já está prontinho aqui com o ponto de vista que eu tinha colocado do ponto crítico para a locadora, sabe? Posso mostrar? Lógico. Tô que nem a criança com esse brinquedo aqui, vai. Deve. Vamos lá, qual que é o ponto crítico aqui dessa prosa toda que a gente está tendo? A gente tinha
Gente, isso aqui é tudo chute de valor, tá? Contas a receber estimado. Aí eu pensei, poxa, eu estou vendendo bem, agora eu vou comprar mais. Então eu tinha contas a pagar de 95, fiz uma nova parcela, estou pagando 115 por mês. Então eu estava pagando uma parcela, agora eu pago duas. Aí eu, pô, tô continuando crescendo, tô conseguindo alugar mais, vou investir mais. Então agora eu pago 135 por mês. Aí beleza, aconteceu um dado momento que o cara tinha 3 parcelamentos encavalados aqui, ó. Então esse é o rolê. É isso que a galera tem que tomar cuidado. E eu mostro isso muito claro para quem está abrindo locadora. Galera, você vai precisar comprar. E aí vira um gráfico desse daqui, ó. Ok, lá na frente, o contas a pagar vai ser menor do que o contas a receber. Você investiu para ter mais produção. Mas em que momento você vai se virar com esse contas a pagar muito maior do que o receber aqui? Tomara que tenha conseguido ilustrar aquilo que eu desenhei com a mão. Show, Diegão. Show, 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 show. Muito bom. Muito bom. E funciona assim mesmo, Diego. E essa sua planilha não é aquilo que nós falamos da locadora ela ser negativa operacionalmente. É uma questão de investimento. Você está começando um negócio, você precisa investir nele. Então, realmente, o seu fluxo vai ser negativo. E não quer dizer que a sua locadora ela é operacionalmente ruim. Não. Ela pode dar resultado, mas é um período de investimento de fluxo de caixa. Por isso, todo mundo que está abrindo um negócio, é importante pensar na necessidade de capital de giro que você vai ter para esse negócio. Que não são só as máquinas. Não pensa assim, eu vou comprar 200 mil de máquina e está tudo certo. Você tem custo fixo, você tem aluguel, você tem funcionário, você tem que bancar a tua operação por 2, 3 meses. E não vai ter esse resultado logo no início. Você não vai ter esse volume de locação. Então, esse fluxo acontece exatamente isso, né? No primeiro ano ali de uma locadora, porque você tem que investir muito, você tem que comprar bastante equipamento, você tem que investir em carro, você tem que investir na tua frota, nos seus funcionários, e o retorno vai vindo ao longo do tempo. Tá? É só para deixar claro que o fato de uma locadora no início, ela está com fluxo negativo, não quer dizer que operacionalmente ela está com problema. Caraca, Adriana, Adriana é fenomenal, velho. Nesse exemplo, Adriana, então caberia aí a busca por linha de crédito? Sim, porque, na verdade, a tua locadora está no início da operação. Ou você investe com capital próprio, ou você investe com capital de terceiro. É importante que o capital de terceiro tenha uma taxa de juros alta hoje no mercado. Há 2 anos atrás estava muito bom, né, Francisco? Sim. O juros estava super baixo, estava super bom de investir e captar dinheiro no mercado. Hoje não, a Selic está super alta, então o custo do dinheiro é muito alto. Então, só pensar direitinho para não colocar os pés pelas mãos, porque cada R$100 que você pagar aí por ano, você vai pagar pelo menos mais 15 de juros. Então, sempre colocar essa conta aí junto para não se perder ao longo do caminho. Mas vale a pena investir sim. Vale a pena você captar uma linha de crédito boa, com juros baixos. E normalmente, para essas empresas que estão começando, o Francisco pode falar melhor, porque ele tem mais know-how nisso que eu. Existem algumas linhas de crédito específicas para empresas que estão iniciando, com um custo até um pouco menor, um pouco mais subsidiada pelo governo do estado. Mas essa parte eu deixo para o Francisco, que ele é mais especialista que eu. Basicamente nós temos aí o Banco do Povo, né? E também aqui, na verdade, falando, estou aqui em Santa Catarina, estou em São Paulo, desenvolve SP, né? Onde também podemos buscar essas linhas de crédito, né? Mas aquilo que eu falei também no início, ficar atento, porque hoje os bancos eles procuram um pouco de garantia, né, para poder dar uma linha com taxa menor. Então, assim, muitas vezes, se você tem um veículo, né, que você possa colocar na operação, isso diminui a taxa de juros, né, você consegue essa linha de uma forma mais barata, de repente uma opinião. Mas é fazer o dever de casa, né, mostrar até mesmo o que o banco quer. O banco quer entender o quê? Enxergar o teu negócio, né? Fazer um consolidado, um fluxo de caixa consolidado ali, que é o operacional, como a Adriana comentou, que a gente faz. Mostrar que existe uma geração de caixa. Ele quer saber se você consegue pagar aquela parcela ali por mês. Isso é super importante para ele. Traz segurança, né? Obviamente, para o banco. E traz segurança para você também. A partir daí, você consegue... porque ele está ali para vender o dinheiro, né? O dinheiro para ele é um produto. Então, assim, olha, eu vim aqui vender. Eu não quero o teu carro, não quero a tua casa. Eu quero o dinheiro de volta. Ele não é uma imobiliária e também não é uma concessionária de veículos.
Então, obviamente que a garantia ela é acessória, ela não é aquilo que o banco quer, mas ajuda aí a diminuir a taxa de juros, né? Então, assim, entendendo o negócio, vai investir para crescer, faz todo sentido aí buscar crédito. A gente sabe hoje, a maior nação do mundo, né? Os Estados Unidos, 80% do PIB dela é em crédito. Pô, a gente está falando aqui de 13,75, lá a gente está falando de 2,25. Há 2 anos atrás, nós estávamos vivendo isso, né? Estamos vivendo isso aqui. Mas, guardado as proporções, fazendo o dever de casa direitinho, faz todo sentido você buscar essas linhas aí para manter, como a Dana falou. Cara, estou crescendo, estou investindo, estou agregando valor, diminuir o meu caixa, então vou reforçar ele, porque ali na frente eu começo a ter esse retorno, pago a conta. É isso, cara. Ô Francisco, nós tivemos um cliente que a gente trabalhava junto que até ele financiou o imóvel, que os juros era mais baixo, né? O próprio imóvel dele, ele financiou, que não estava financiado, e conseguiu um crédito com uma taxa de juros bem baixa, né? Isso. Na pessoa física temos ali o crédito pessoal, né? Que entra para o sócio, vamos dizer assim, não só o nome da empresa. Na pessoa jurídica existe também, geralmente são 5 anos, acho que é o suficiente. Mas na pessoa física ele se estende até 240 meses, são 20 anos. Não necessariamente precisa fazer em 20 anos, né? Mas você tem aí um prazo bom. E a taxa está em torno de 1,20, né, 1,25 ao mês, ou seja, bem baixa, onde você consegue colocar o imóvel como garantia. Você não precisa vender, né? Muitas vezes tem, né? Conhecemos também histórias, né, de pessoas visionárias que acabou vendendo imóvel, colocando o negócio. Deu muito certo, mas de repente tem alguém que fala, poxa, eu estou imóvel lá, quem sabe não posso levantar essa linha de crédito e injetar no negócio. Muito bom. Galera, passando a régua aqui nessa aula, nesse último capítulo da aula. Se você tá Tem 2 perguntinhas aqui interessantes que surgiram aqui. Se você está no Turbo Nitro, ok, de injetar capital, de empréstimo, de hipoteca da casa. Agora, se você não está pagando boleto de investimento, não é correto fazer dívida. Não, se você vai só perder a tua casa. É isso que vai acontecer. Perfeito, porque não está trabalhando direito. Negativa, é isso que vai acontecer, né? Se você tiver uma operação uma locadora que operacionalmente ela é negativa, não é uma questão de investimento, você pode até perder a tua casa. Adriana, Francisco, qualquer um dos dois, por favor, deixa um pouquinho claro para a gente aqui falar quais são as contas que a gente vai olhar para ela e vai falar, opa, essa conta ela ou essas contas são as culpadas do fluxo negativo aí, mas nesse sentido, desculpa, mas nesse sentido, no sentido da operação. Então, excluindo o investimento, tudo o resto é operação? Ou existem algumas que a gente pode ainda não considerar que podem estar descontroladas ali e tem um motivo? Pergunta de novo, se precisar. Você quer falar, Francisco, ou quer que eu falo? Vou falar só um ponto específico. Acho que a sublocação é algo que a gente tem que sempre olhar, né, com olhos bem criteriosos, né, com muito no detalhe mesmo. Acho que acaba sendo uma vilã necessária em alguns momentos, mas ela não complementa, né, a linha de investimento. Na verdade, ela acaba sendo um contraponto, né? Porque se você, como você colocou aí, tem um boleto do fornecedor. Eu já entrei em locadora que ela paga hoje mais sublocação do que compra equipamento. Então é algo que eu falo, olha, você está pagando 13%, está pagando 15%. Ou seja, se você invertesse isso aqui, né, em 10%, 8%, você estaria investindo, né, cara, no seu negócio. Enfim, é uma linha que eu olho com um olhar bem crítico. Ô Francisco, eu gostei muito de ouvir você falar desse ponto da sublocação. Eu vivi isso para crescer a minha locadora. Eu vivia muito pendurado na sublocação. Mas eu sempre entendi como estratégico, sempre conseguia colocar como você trouxe o termo aqui, um markup bom. Mas, cara, é um perigo. Me doía olhar no DRE e ver aquele tanto de dinheiro indo para sublocação e menos para investimento. Me doía. Então eu vivi isso.
tá? Exatamente. A gente tem que reconhecer que não é facinho, cara. É interessante você saber que você tem aquela quantidade de parceiro, você pode contar com o estoque dele, com o crédito que ele tá te dando, mas tem que ser estratégico. Não sai pegando sublocação à torta à direita sem você estar entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Outro ponto que eu queria colocar é a questão da manutenção, né? É crítico nas locadoras, questão de manutenção. Não tem uma que a gente passe, que a gente não detecte um problema. Por quê? Existe um estoque de equipamentos, e nesse estoque de equipamentos você tem equipamentos mais novos, mais antigos. Mudo. Então, você tem um estoque de equipamentos, esse estoque de equipamentos, você tem equipamentos novos, equipamentos usados, e isso pode, o que faz com que as locadoras acabem comprando muitas peças que ficam lá e não é utilizada, e aí trocou o equipamento, aí comprava de uma marca, agora está comprando da outra, o equipamento, aquela peça ficou obsoleta. A gente já pegou locadora com 600 mil de peça que não utilizava mais, né? Que foi vender no mercado porque não utilizava mais. Então, assim, é muito sério essa questão de manutenção. A gente sempre vai para esse ponto e sempre tem problema. Da locadora pequena a grande, tem problema lá nessa conta de manutenção. Cara, o Fernando fez um comentário aqui, vocês vão me permitir, Rodrigo, eu sei que você tem 2 perguntas no pente aí, mas como eu vivi isso, sabe? Eu queria discutir isso que o Fernando colocou aqui, não é longo. O Fernando escreveu assim, se a sublocação for 100% de margem, é viável. E aí vem o Diego com as suas contas de conforme, né, Rodrigo? Sabe o que era a minha meta para a sublocação ser viável, Fernando, pessoal todo aí que está acompanhando? Era 111%. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. Mariana calculadora porque eu tô cansado, já trabalhei o dia inteiro. Era 111%. Vamos supor, o produto do seu cliente, do seu concorrente é R$100. Ele vai te fazer um desconto ali de 30%. Ok, você está comprando essa sublocação a 70%. Para ela ser viável lá, é 100%, é 140%. 111% é quanto? Então vamos lá, 70 vezes 1,11. Vezes 70. Eu tô que nem a Dilma na calculadora aqui, né? 70 vezes 111% vezes 2. É isso, Francisco? 155 tem que ser o valor viável desse bagulho. Então era 111%. Se não, você só perde, porque você vai buscar, aí você vai entregar. Aí você vai buscar na retirada. Aí você pega e vai lá devolver pro cara. Você teve que fazer um fluxo no seu caixa ali, às vezes negativo. Pagar o seu fornecedor antes de receber do seu cliente. Então, eu tinha esse estudo, eu tentava sempre chegar no 111. Sempre eu com as minhas planilhas. Então era 111, Fernandão. Obrigado por trazer isso aí para a tona pra gente. Quer colocar algum adendo aí, Francisco, Adriana? Então, a questão da sublocação, eu só queria falar assim, é algo que tem que ser bem estudado. É só isso. Você tem que avaliar se realmente você não tem como investir, se você não tem como comprar equipamento. É algo para ser estudado. Lembra que a locadora que está te alugando está valendo a pena para ela, mesmo pelo valor da sublocação. Então, será que não vale a pena você comprar um equipamento, você parcelar em 10 vezes? Eu já vi locadora que pagava o valor de sublocação, que era o valor da parcela que ela pagaria do equipamento. Então, assim, é bom ser estudado. A gente não vai entrar muito aqui, porque eu sei que você daria uma live só para falar de sublocação. Mas é algo que precisa ser avaliado com critério. Eu acho que é mais para uma emergência. Você não vai ter todos os equipamentos. E aí você tem uma construtora grande que está te pedindo um equipamento que você está alugando 5 equipamentos para ela e tem um que você não tem. Você não vai sair correndo para comprar. Subloca. Vale a pena, entendeu? Mas não é para você sublocar 50% do seu faturamento. Não tem locadora que sobreviva assim, né? Nós já fomos numa locadora que quebrou fazendo isso. Quebrou literalmente. Então, é importante, assim, fazer conta, né? Faz conta que vale a pena. Bacana. Aí, quer colocar alguma coisa, Francisco?
Não, Rodrigo, perfeito, tá? Tá alinhado. Tá. Aí o Marcos Cruz também, outra pessoa que está aqui assistindo a live, namorando a locadora, né? E abriu uma locadora. E ele está perguntando. É interessante para depois para acredito que seja uma última pergunta aqui. É interessante investir em máquinas e equipamentos comprando à vista ou em parcelado? Para começar, ele diz que tem um bom capital para injetar. Legal. Eu vou te falar assim, depende do desconto que você vai conseguir com o fornecedor, porque o seu dinheiro aplicado no mercado vai render pelo menos 14% ao ano. Se ele te der um desconto acima de 14%, compra à vista. Se ele não te der esse desconto, compra parcelado e deixa seu dinheiro aplicado no banco, porque vai render mais e você vai pagando as parcelas, vai resgatando lá o teu dinheiro e vai pagando as parcelas. Perfeito. Olha aí! E aí, Marcão? Perfeito. Uma forma, né, de uma ótima observação que a Adriana fez, perfeito, né? Perfeita colocação. Agora, de certo modo também, como a Adriana falou anteriormente, né, seria interessante você deixar esse valor como capital de giro, né, investido, obviamente, a 14% ao ano, e ser financiado pelo fornecedor, né, porque aí você acaba trabalhando o dinheiro, né, com caixa forte, um caixa arrojado para situações de emergência. A partir dessas situações de emergência, algum mês, né, que o mercado deu uma caída, você vai precisar tirar aquele capital de giro que está para cobrir. Mas aí você tem, eu costumo dizer, né, para alguns locadores, né, quando a gente consegue chegar ali e consegue colocar o financeiro legal, fala só, não é gostoso trabalhar com o financeiro em dia, tudo certinho? Você não está mais preocupado em fechar aquela locação, porque senão você não vai conseguir fechar as contas. Então, assim, essa tranquilidade, volto a dizer e reforçar, para sair do tático e ir para o estratégico, pensar um negócio e voar, cara, crescer. Eu pensaria, e pensando também que é o seguinte, né, um detalhe que é interessante, quando a gente compra à vista, a gente está acabando tirando a liquidez do dinheiro e imobilizando ela em estoque, né? Esse estoque vai girar? Você tem um comercial forte para colocar isso para girar, para voltar, porque é um investimento, né? Você está investindo em máquina, tem que voltar ali, está dando crédito para o seu cliente e vai receber do cliente. Todas essas interrogações. Então, locadora tem inadimplência? É o que mais tem, uma locadora é inadimplência. Acho que é um grande desafio da locadora, todas as que a gente vai, essa questão da inadimplência, né? Quando a gente vê a locadora mais redonda, assim, que a gente já viu, é pelo menos 3, 4% de inadimplência. Não tem como fugir disso, mesmo com uma cobrança bem assertiva. É algo que você tem que pôr no custo. A inadimplência de 3, 4% você tem que pôr no teu custo, porque é real. Tem maneiras de diminuir, a gente já viu locadores com 10, 15, tem como chegar em 3, 4 com uma boa gestão, mas esses 3, 4 não tem muito como fugir, tem que pôr no preço. Ponto de partida, tem que colocar no preço. Cara, isso aí é uma dica para ter saudável, para ser saudável no negócio. Por mais que você esteja, às vezes, atingindo 3, 4%, coloca 5 no planejamento, 6. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Aí tem uma pergunta aqui que legal, o pessoal da Mestre da Obra. Olha, o pessoal prestigiando uma franquia aí, crescendo, e é o Instagram oficial da franquia que está nos perguntando. O que esperar do mercado da construção civil, da locação, no mercado da construção nos próximos 5 meses para o rental na construção civil? O que esperar? Olha, esses dias eu vi uma reportagem, né, saiu aí, dizendo que a construção civil esse ano vai crescer 13,5%. Né? Quanto? 13,5%. Né? Naturalmente, o segundo semestre ele é melhor do que o primeiro semestre, né? Eu estou otimista, eu acredito que é um mercado que ainda tem muito para tirar ainda tem muito para... inclusive, né, estou aqui hoje numa baita de uma empresa líder de mercado, aí, né, que é a CSM, a gente teve uma aula ali. E, cara, o que a gente está conversando aqui é o que eles estão conversando aqui também. Olhar números, né? Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que eles também contratam consultoria. Olha só,
Então, não é só quando você está ruim, cara, é pelo contrário. É uma visão de fora, né? E uma experiência fantástica. Eu estou muito otimista. Eu acredito que existe um gargalo aí, né, com tudo que aconteceu nos últimos anos. E é o que a gente ouve, né, que a gente busca de informação, né, macroeconômico, o país está preparado. Fez o dever de casa, né, de aumentar. A gente fala da Selic a 3,75, mas é algo interessante que eu vim do mercado financeiro. Eu gosto de falar isso quando o governo lá atrás começou a aumentar a taxa de juros, né? Quando começa a aumentar a taxa de juros, ela faz efeito só depois de 6 meses. Né? Então, começaram o dever de casa lá nos meados de 2021, né? E até agora a gente vê aí uma pressão inflacionária caindo. Então, assim, desemprego, enfim, a gente tem N fatores aí, N indicadores, né, mostrando que vai ser de boom, né? Mas é aquilo, sempre fazendo o dever de casa, olhamos no macro, mas sempre olhando para dentro do nosso negócio. É importante ressaltar, né, Francisco, que é um período de eleições, então vai ter muita oscilação no mercado, né? É importante todo empresário estar atento a essas oscilações que existem nesse período, né? Também o mundo, né, a economia mundial vai entrar numa crise, a gente sabe disso, né, por conta de toda a pandemia, de tudo que viveu, mas o Brasil sempre, né, durante essas crises, consegue sair bem, consegue superar bem o momento. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ter medo de investir, né? Não, mas precisa olhar para o mercado. É importante olhar para o mercado e ver o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo aqui no Brasil. É muito importante, principalmente com juros altos. O problema dos juros altos na construção civil é porque os imóveis são financiados, principalmente residenciais, né? Então, isso afeta um pouco, então a gente tem que ir. A expectativa é que para o ano que vem esses juros comecem a cair, mas é uma expectativa, né? Se os juros começar a cair, realmente o mercado continua aquecido no próximo ano, mas é importante ficar atento para o locador grande, é importante ficar atento para o mercado, porque esse próximo semestre realmente vai ser meio conturbado aí para a economia. E aí, só concluindo, né, como a Adriana colocou, batendo papo, né, com os parceiros, quando vem com alguma coisa assim meio mirabolante, eu falo assim, cara, não dá para esperar até outubro? Vamos esperar até outubro. Segura a onda. Seguramos até agora, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bem falado, né? Existe essa questão. Infelizmente, a gente aqui no Brasil tem que fazer plano a cada 4 anos, né? A gente tem que fazer todo tipo de plano, obviamente, né? De longo prazo. Mas a gente sabe que a cada 4 anos a gente tem que rever, segurar, apertar os cintos, né? Mas o Brasil parece que está deslocando dessa questão mundial. Mas isso é aquilo. Sempre de forma conservadora, pezinho no chão, tudo vai dar certo. Rodrigão, eu acredito que essa pergunta, ela mexe com emoções e ela puxa, na verdade, opiniões da gente, sabe? E eu tentei me organizar para eu ter uma opinião fria, né? E para mim, outubro não vai mudar nada. Mas não vai mudar nada assim. Não em sentido Brasil, não em sentido todos os comércios. Não vai mudar nada no sentido construção civil. Então, o que quer que aconteça aqui de resultado de eleição, essa é a minha opinião, entendeu? É assim que eu estou tratando de olhar o meu negócio. Entretanto, olhando o que vocês dois falaram aqui, eu vou no modo turbo. Eu não vou acrescentar o nitro daqui para o final do ano. Só no turbo. Não, mas se você está com as suas finanças bem equilibradas, dá para você acrescentar um turbo. Agora, para empresas que estão com problema financeiro, é bom se atentar um pouquinho para o mercado. Por isso a importância de estar acompanhado, assessorado, não ande sozinho. Uma das coisas que tem me fascinado muito é que eu tenho visto, eu estou acompanhando o segmento de locação desde 2018, junto com a Adriana, com o Fernando, né? E o que eu tenho visto é uma união do segmento que quando eu cheguei não existia. Existem grupos, existem reuniões. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma Concrete Show, um evento aqui em São Paulo,
e os locadores estão vindo de outros estados, né, de outras cidades, estão se reunindo em outros locadores, tem locadores recebendo, o Fernando fez isso, a Andraus fez isso, Conceito fez isso. Então, você não precisa andar sozinho. Você não precisa andar sozinho. Então, participe, contrate. E aqui você pode pensar o que eu quiser, você pode pensar o que você quiser, mas isso é uma verdade, tá? Contrate consultoria, contrate mentoria, contrate pessoas para auxiliar você no processo. Tenha mão de obra qualificada, contrate pessoas melhores do que você, né? Saia do operacional, vá para o estratégico, tenha pessoas para fazer esse elo de ligação no tático. E aí, todo esse planejamento financeiro vai funcionar. Ele vai funcionar. A Adriana acho que vai lembrar disso. Nós visitamos um locador uma época e que eu acho que uma das pessoas mais organizadas, uma das locadoras mais organizadas que eu já vi na vida. O pátio dele parecia uma cozinha de restaurante de alto padrão. Tudo muito organizado, som pintado, limpinho, dava para você almoçar na oficina. Planilhas muito bem organizadas, né? Só que ele não tinha gente para fazer o negócio dele se tornar rentável, lucrativo, tudo isso que foi falado aqui. Ele colocou todo o capital dele lá, né? Então, tá aí a importância. E eu não vou falar que senão acaba expondo muita coisa, mas é interessante isso, né? Tudo para dar certo. Por que não estava dando certo? Porque estava sozinho, né? Então é importante isso, estar alinhado, conectado. Pegando aquela metáfora, eu acho que foi muito legal, eu até anotei aqui, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas é interessante, né? O Turbo Nitro, existe uma diferença de usar ele na rua, sozinho, na clandestinidade. Vá para o autódromo, equipe, padronizado, legalizado, organizado, tenha pessoas lá para fazer o melhor, né? Contrate pessoas, tenha pessoas aliançadas, se conecte com pessoas para que a sua locadora possa alcançar esse mercado que está crescendo muito e tem muito para crescer ainda no Brasil. Cara, que honra fazer live num conteúdo que eu não conheço nada, eu sou o pequeno da mesa aqui, nesse sentido, mas estou muito feliz de fazer essa live, honrado de fazer essa live com vocês. Eu também, sempre aprendendo muito, né? Com um time desse, sempre aprendendo muito. Cara, é louca a emoção de fazer as lives com a turma dessa mesmo, viu? A Adriana falou, eu vou só dar uma olhadinha, só vim dar um oi, né? E prendeu a Adriana aqui. A prosa é boa, a prosa desenrola. Que fininho! Menina, vamos prender ela mais um pouquinho, Adriana. Sua voz acalma a gente, você tem a tranquilidade. Adoro fazer live com você. Ô, Francisco, a primeira live nossa, vamos fazer mais. Bora! Você é um cara bem conectado. E na próxima eu vou falar mal de banco. Aí você me ajuda a falar mal de banco também? Ótimo. Tá bom. Ele tem bastante know-how para falar mal de banco. Então tá bom, arrumei um companheiro. Agora eu aprendi uma coisa, né, Francisco? O banco, ele tá prontinho para te emprestar dinheiro desde que você prove que você não precise dele. Exatamente. Aí tem, mas acabou, né? Por aí, né? É complicado. Mas, gente, legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Tudo começou aí há 3 anos atrás, como o Rodrigo colocou ali, 2018, 2019, onde a gente uniu mentes aí com um projeto, né, de poder ajudar e, de certo modo, também ser ajudado, né? Quando eu chego nas locadoras, eu deixo claro, falo, não sou o dono da verdade, não vim aqui para falar que está tudo errado. Né? Vamos unir forças, unir mente, unir estratégia, e a gente vai conseguir fazer algo vencedor. E é muito gratificante poder ver que as empresas, como o Rodrigo falou, estão se profissionalizando, unindo grupos, pessoas querendo atuar no mercado e cada vez mais se profissionaliza. Né? Então, agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Espero poder ter ajudado aí. Acaba sendo um assunto um pouco técnico, mas qualquer dúvida, só chamar. É isso aí. Eu quero agradecer aqui o Fernando. Ele até colocou aqui, tudo nasceu numa rodada de pizza.
Exatamente. Na minha casa, na minha casa. Na casa da Adriana. E eu quero falar uma coisa aqui, aí eu vou encerrar, que eu vou tirar os comentários para a gente fazer uma foto, mas é justamente algo que eu tenho falado, o Diego já ouviu eu falar bastante disso também. Pessoas certas, nos lugares certos, com conexão certa. Esse tripé vai fazer, locador, você alavancar e potencializar o seu negócio. Pessoas certas, lugares certos, com conhecimento certo. Você precisa estar conectado com pessoas que saibam, com pessoas que estão antenados, né? E com pessoas que têm o conteúdo para te passar, né? Então, é o que o Francisco falou aqui. A gente quer crescer e quer contribuir ao mesmo tempo. A gente quer contribuir e quer crescer. E a gente vai trabalhar isso junto aqui com vocês. É isso mesmo, eu quero agradecer também, entrei um pouco atrasada, né? Na verdade só ia dar uma palavra, pedir desculpas, e a gente acabou ficando por aqui. Eu agradeço, sempre muito bom fazer live com vocês, a gente sempre aprende muito. Também, cada locadora por onde a gente passa, a gente também aprende muito. A gente não falou aqui, mas a paixão, não sei, acho que vocês falaram antes, a paixão dos locadores é algo que muda qualquer coisa, né? A gente é um mercado realmente apaixonante, e os locadores que a gente conhece que estão indo muito bem são extremamente apaixonados, né? Aí a gente traz eles um pouquinho para o chão. Você pode ser apaixonado, amar o que você faz, mas vamos olhar os números. Então, olhem os números da sua locadora. Continuem apaixonados, mas olhem os números. E se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa. Perfeito. Eu vou desativar o comentário aqui. Diegão, pode fazer suas considerações para a gente ter uma foto oficial aqui e encerrar a live aqui. Importante, antes de tudo, tá, gente? Antes de eu encerrar a live aqui. Na minha tela, o Diego tá aqui desse lado, não sei na sua. Mas segue ele, né? Ele vai falar aqui do @ dele. Segue o Diegão. Tem muito conteúdo para te passar aí também para você, locador. Francisco, um cara que tem ajudado muitos locadores que estão iniciando, pequenos locadores. Tem know-how também, como a Adriana falou, ajudou já grandes locadores, mas tem uma expertise fantástica com pequenos locadores, estão começando, início. Você, se precisa de alguém, ele é o cara. E a Adriana, né, minha mentora, eu sempre chamo ela de minha diretora, porque ela foi minha diretora no último cargo que eu tive CLT, né? A gente tem uma amizade de longa data, tem uma experiência, o know-how tá voando muito alto, tem conhecimento, sabe do que tá falando também. Então, aqui realmente um time de feras. Eu faço... segue essa galera. Me segue o Poder da Ação, mas segue o Rodrigo também. Perfeito. Nossa mentora, Minhas considerações. Adriana. Nossa mentora. Aê. Vamos fazer uma foto aí? Bora. Quer falar algo, Diego? Minhas considerações. Eu sempre entro numa live esperando trazer um pouco de conhecimento, inspiração e motivação. Eu acredito que nessa nós conseguimos de novo. Então, segue o baile e vamos para a próxima. Tchau, obrigado. Vamos fazer a foto aqui. Aê! E pronto. E bora lá, gente. Vou até colocar aqui embaixo. Vou ativar os comentários aqui de novo. Segue o Diego. Vou marcar aqui o perfil de todo mundo. E segue a galera. O segmento. Quanto mais você fomenta a informação, mais o segmento se profissionaliza, melhor o mercado fica, né? E mais rentável o negócio fica. Então, é importante apoiar, incentivar o que o segmento tem vivido, viu? Parabéns a todos vocês. Segue. Fala aí, Diego, seu @. @Diego_Locação. Adriana. Adriana Braga, _financial. Que é financial que escreve. Francisco. @o Francisco Beraldo. Só seguir lá. Legal. Segue o Poder da Ação para locadores e também segue o Rodrigo, @Rodrigo ST José. E aí a gente vai estar junto aí mais para frente.
Deus abençoe, muito obrigado, sucesso a todos. Bom final de semana. Aproveite sua família e seu negócio, usufrua dele. Obrigado. Valeu, galera. Beijo a todos.